Bem, lá na quinta questão. Um ciclista se desloca com um movimento uniformemente variado numa trajetória retilínea. O gráfico representa a posição do ciclista em função do tempo. Com base no gráfico, aqui ó, esqueci do B, então só um minutinho que eu vou botar aqui, ó, só para consertar aqui a grafia, porque na hora digital eu esqueci do B aqui. Com base no gráfico, respondo. Em que intervalo de tempo o movimento é acelerado? Observe aqui no gráfico, ó, que aonde que a função cresce? De 0 a 5 segundos. Então o movimento é acelerado, 0 a 5 segundos. Em que intervalo de tempo o movimento é retardado? Aonde que a função diminui? De 5 a 10 segundos. Em que instante o ciclista muda de sentido? Observe que ele sobe, depois ele desce. A mudança de sentido ocorre exatamente no instante 5 segundos. Qual o valor da velocidade escalar no instante que ele inverte o sentido do movimento? A inversão de movimento também ocorre no instante de quanto? 5 segundos. Qual o valor da velocidade escalar no instante em que ele inverte o sentido do movimento? Olha lá, 0 segundos. Por quê? Ele estava vindo para cá, exatamente aqui ele inverteu. Em que instante ele passa pela origem das posições? No instante 0 e no instante 10. Se você, vou apagar aqui, professor, mas eu não entendi bem essa 10. Qual o valor da velocidade escalar no instante que ele inverte o sentido do movimento? Olha lá, o movimento veio para baixo. O tempo valeu quanto? 0. 0, a função para baixo. Aonde a função toca o eixo x? A função toca o eixo x na posição 0 e 10. São os tempos em que ele para. Né? Que ele passa pela origem das posições. Dessa forma, vamos para a matéria de hoje. Equação de Torricelli. Ou a gente escreve, a gente lê como Torricelli. Porém se escreve Torricelli, porém se lê como Torricelli. Na verdade, não é equação Torricelli. O certo, a pronúncia é equação de Torricelli. Tudo bem? O que é a equação Torricelli? É a equação que relaciona a velocidade com o espaço percorrido pelo corpo num movimento uniformemente variado. O que ele quer dizer? Enquanto na forma da posição, lá anteriormente, ó, aqui, ó, na forma da posição, se você olhar bem aqui, ó, estou voltando aqui, você dependia de quem para calcular a posição? Você dependia do tempo. Sem tempo você calculava a posição? Não. Porém, com Torricelli, você consegue calcular a velocidade ou a posição sem o tempo. Então, o Torricelli serve para calcular tanto a velocidade como quem? A posição, ou seja, o deslocamento, sem precisar do tempo. A forma de Torricelli é a forma de calcular a velocidade sem precisar de tempo. Ou calcular o deslocamento sem precisar de quem? Do tempo. Vamos entender isso através do exemplo. Exemplo. Um avião na decolagem percorre a partir do repouso sobre a pista 900 metros com uma aceleração escalar constante de 50 metros por segundo. Calcular a velocidade de decolagem do avião. Qual é a fórmula? Velocidade ao quadrado é igual à velocidade inicial mais 2 vezes a aceleração, que multiplica o espaço. Então, quanto vale a velocidade? Não sei. Velocidade inicial, 0. A aceleração vale quanto? 50 metros por segundo ao quadrado. E o espaço é de quanto? 900 metros. Aplicando então esses valores na fórmula, o que você vai ter? Você vai ter o seguinte, que velocidade ao quadrado é igual. Que a velocidade ao quadrado é igual velocidade inicial elevado a 2, mais 2 vezes a aceleração, vezes o espaço. 0, então já eliminei direto. 2 vezes 50, 100. 100 vezes 900, 90 mil. Velocidade é igual a raiz quadrada de 90 mil. Velocidade vale quanto? 300 metros por segundo. Na segunda questão, diz assim. Um móvel parte do repouso e atinge uma velocidade de
40 metros por segundo. Depois de percorrer a distância de 80 metros por segundo em move. Movimento uniformemente variado. Move é movimento uniformemente variado. Determine a aceleração desse móvel. Eu sei que velocidade ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração que multiplica o deslocamento. Quem é a velocidade? 40 metros por segundo. Quanto vale a velocidade inicial? 0. Vamos calcular a aceleração, porque o deslocamento vale 80. Então, está pedindo o valor de quem? Da aceleração. Olha lá, ó. Um móvel parte com uma velocidade e atinge, observe que ele atinge uma velocidade de quanto? 40 metros por segundo. Depois de percorrer uma distância de quanto? 80 metros. Tá? Então, ó, aqui no caso, sem querer, eu errei a unidade, tá? Isso aqui não tem. Isso aqui, ó, após percorrer uma distância de 80 metros, em move. Tudo bem? Então, eu só estou fazendo aqui as devidas correções. Então, ele atingiu uma velocidade. Então, vamos lá. Vamos calcular a aceleração. Velocidade, 40 ao quadrado. Ele parte, se ele parte, a velocidade inicial é 0. 0 ao quadrado. 2 vezes A vezes 80. 40 ao quadrado, 1.600. 0 ao quadrado, 0, então eu tirei. 2 vezes 80, que deu 160. 2 vezes 80, 160A. Com uma folha de papel, o que eu fiz? Eu simplesmente inverti as posições. Lembre-se, propriedade de simetria da igualdade. Se A é igual a B, isso equivale a dizer que B é igual a quem? A. Se 1.600 é igual a 160A, é porque 160A é igual a 1.600. Peguei 160 e joguei aqui para baixo. 1.600 sobre 160. A vale quanto? 10 metros por segundo ao quadrado. Terceira questão. Um móvel gasta 5 segundos para percorrer uma certa distância em move. Movimento uniformemente variado. Com sua velocidade variando de 10 metros por segundo a 50 metros por segundo. Determine a aceleração e deslocamento desse móvel. Para o cálculo da aceleração, a gente pode calcular direto. Quem é a aceleração? Velocidade final, que é 50, menos a velocidade inicial, que é 10, sobre o tempo. O tempo de quanto? 5. Que ele diz lá na questão, ó, um móvel gasta 5 segundos para percorrer uma certa distância, cuja velocidade varia de 10 para 50. Então, é 50 menos 10 sobre 5. 50 menos 10, 40. Dividido por 5, que vai dar 8 metros por segundo. Para o cálculo desse espaço, eu sei que velocidade vale quanto? 50 metros por segundo. Ele parte da velocidade de quanto? 10 metros por segundo. Achamos a aceleração que vale 8. Vamos calcular o espaço. Então, velocidade ao quadrado, deixa eu apagar aqui, tiro o V e botei quem? 50 ao quadrado, é igual a velocidade inicial, que vale 10 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, que é 8, multiplicado pelo espaço. Então, o que a gente vai fazer? Deixa eu só acertar aqui, tá, gente? Velocidade 50 ao quadrado, que vai dar 2.500. 10 ao quadrado, que vai dar 100. 2 vezes A. 2 vezes A. Vezes 8, que vai dar 16. Olha lá, ó. 50 ao quadrado de 1.500. 10 ao quadrado dá 100. 2 vezes 8. Deixa eu só apagar tudo isso aqui. 2 vezes 8, que vai dar 16. 16 delta S. Então, ó, o que eu tenho agora? Tenho uma equação do primeiro grau. Letra para um lado, número para o outro. Menos 16 delta S igual a 100 menos 2.500. 100 menos 2.500, menos 2.400. Vou multiplicar todo mundo agora por menos 1. Vou apagar tudo isso aqui.
vezes menos 1. Delta S igual a quanto? 2.400. Joguei 16 para baixo. 2.400 sobre 16 vai dar quanto? 150 metros. Dessa forma, eu quero os exercícios da página 62, questões 1, 2, 3, 4 e 5. A todos, uma boa aula.